São 9h51. Vamos retomar aqui as discussões sobre o Dia da Consciência Negra. Hoje é o feriado nacional da Consciência Negra, mas existem muitos detalhes que precisam ser pensados, muitos aspectos também que precisam ser discutidos. O racismo estrutural ainda marca profundamente a nossa sociedade. A desigualdade no acesso à educação, os salários mais baixos e a baixa presença de pessoas negras em encargos de liderança são alguns dos reflexos desse problema. A comendadora Edna Almeida Lourenço, coordenadora do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da PUC Campinas, destaca que a violência policial também precisa ser reconhecida como parte desse cenário. Só que, além disso, a forma como a história dos povos africanos e afro-brasileiros é ensinada nas escolas e mostrada na mídia também contribui para a manutenção do racismo. Mesmo com a obrigatoriedade do ensino da cultura negra nas escolas, ainda há muitos desafios. Edna Lourenço defende uma educação afrocentrada que valorize os heróis e heroínas negros e fortaleça a autoestima das crianças. A história africana e afro-brasileira tem sido contada de forma incompleta, baseada em visões eurocêntricas e historicamente silenciada. A partir da Lei 10.639 de 2003, o ensino passou a ser obrigatório nas escolas, buscando incluir a história, a luta e a contribuição do povo negro, combatendo o racismo e a desigualdade. Embora a implementação efetiva ainda enfrente desafios. Precisamos urgente de uma educação afrocentrada que eleve a autoestima das crianças negras ao terem conhecimento dos negros, heróis e heroínas que contribuíram no desenvolvimento cultural, econômico, social do nosso país. A falta de representatividade negra em espaços de poder não afeta apenas quem está fora desses lugares. Ela compromete a democracia e limita a inovação. Segundo a coordenadora, essa ausência tem impactos profundos e sistêmicos. Mas mesmo diante das dificuldades, a cultura afro-brasileira segue viva, se reinventa e resiste por meio da arte, da religião e das tradições sociais. Edna Lourenço lembra que essas expressões culturais são formas de enfrentamento à opressão. A ausência de representatividade negra em espaços de poder tem impactos sistêmicos e profundos, que vão desde a perpetuação do racismo estrutural e desigualdades socioeconômicas até a perda de legitimidade democrática e inovação. A cultura afro-brasileira tem resistido e se reinventado ao longo de todos esses anos, principalmente através da preservação e reinterpretação de suas tradições religiosas, artísticas e sociais, que serviram como mecanismo de luta contra a opressão e o apagamento cultural. Ter consciência negra é mais do que lembrar a história. É reconhecer a luta e reafirmar a identidade em um país que ainda convive com desigualdades profundas. Para a comendadora, essa consciência é também um ato de resistência. E para transformar essa realidade, políticas públicas são fundamentais. Elas precisam garantir acesso, inclusão e formação. Edna Lourenço aponta caminhos, como as cotas, ações afirmativas e capacitação de servidores. Consciência negra em um país tão desigual como o Brasil significa reconhecer, valorizar e reafirmar a identidade e a história do povo negro em um contexto de racismo estrutural, além de atuar na luta diária contra a discriminação e pela busca da igualdade e justiça social tão necessária. Através de ações como programas de cotas raciais, políticas de ações afirmativas, como forma de inclusão na educação e no mercado de trabalho, capacitação e letramento racial de servidores públicos e criação de legislação específica que garanta o acesso digno do povo negro em cargos de liderança.
Ouvimos a comendadora Edna Almeida Lourenço, coordenadora do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da PUC Campinas. A propósito desse tema que ela comentou agora, nós vamos falar daqui a pouco no Café com Política com o Bruno Silva sobre as políticas públicas voltadas à população negra e o quanto isso deve ser cada vez mais discutido. Só que antes, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho para os negros. Apesar de dar sinais de recuperação e inclusão, ainda há uma pesada desigualdade entre negros e brancos. Sandra Lambert. Tem uma boa notícia para o mercado de trabalho do estado de São Paulo. A ocupação aumentou no segundo trimestre de 2025, tanto para negros quanto para não negros. E tem um destaque especial: as mulheres negras foram as que mais avançaram nesse indicador, segundo a Fundação SEAD. Essa taxa de ocupação para elas cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, os negros somaram 10 milhões e meio de pessoas ocupadas, um aumento de 2%. Para homens negros, o crescimento foi de 1%. Agora, já entre os não negros, o avanço foi de 2% para homens e mulheres, chegando a 13 milhões e 800 mil ocupados. Apesar da melhora, as diferenças ainda são grandes. E quem vai trazer um pouquinho mais dessa análise para a gente é o Alexandre Loloyan, pesquisador da Fundação SEAD. Já está conectado aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, Alexandre. Bom dia, Sandra, obrigado. Quando a gente pega aí o aumento da ocupação entre mulheres negras no segundo trimestre, indica realmente uma tendência sustentável? Pode ser aí um movimento pontual? Que fatores explicam esse crescimento? O mercado de trabalho vem vindo muito favoravelmente nos últimos trimestres, né? Desde o ano passado vem crescendo e tem um movimento com muito mais intensidade de crescimento no segmento de serviços. E aí é um campo onde as mulheres têm maior presença, e em especial as mulheres negras. Tem algum tempo que as diferenças vêm se reduzindo, provavelmente em função de o aumento da escolaridade, a maior presença da mulher no mercado de trabalho. Nós gostaríamos que pudesse falar que isso é tendência, né? Mas, na verdade, você tem ciclos dos negócios, tem momentos de crescimento e momentos em que o nível de atividade se retrai e, eventualmente, você tem a perda de emprego, redução de remuneração, que você ressaltou e que é um dado importante, que na comparação do segundo trimestre agora com o segundo trimestre do ano passado, houve melhoras mais para quem é mais vulnerável, que são contingente das mulheres negras, né? As mulheres negras tiveram maior crescimento da ocupação, tiveram maior crescimento da sua remuneração, a taxa de desocupação foi a que mais caiu, né? Então, tivemos um período em que esses resultados contribuíram para uma redução nas desigualdades, que é um fator histórico na nossa economia e aonde as mulheres negras estão sempre em pior situação. Quando a gente fala de renda, né, a desigualdade é gritante, porque os rendimentos médios dos negros são 61% menores que os dos não negros. E aí, entre as mulheres negras, a diferença chega a 47% em relação aos homens não negros, né? Por que essa desigualdade persiste, mesmo com a maior inserção no mercado, como o senhor trouxe? Em grande medida, eu acho que é o fator mais importante, são os tipos de ocupações em que as mulheres negras estão mais presentes, né, e aonde os outros segmentos estão em outras ocupações. Os homens não negros, por exemplo, tem um contingente importante desse segmento, homens não negros, que ocupam ocupações de empregadores, de direção, de gerência, enquanto no caso em que tem os melhores salários, as melhores remunerações, enquanto que as mulheres negras ainda são
estão mais presentes, por exemplo, nos serviços domésticos, né? Que é uma das ocupações pior remuneradas. Então você tem diferenças, né? Diferenças de padrão de ocupação, do tipo de ocupação que esses segmentos estão mais ou menos presentes, e também, eventualmente, você tem coisa que é difícil você comprovar, mas que nitidamente existe diferenças, né, salariais devido à cor. E até indicando a dupla discriminação no caso das mulheres, né? Quando tem uma diferença aí de 47% em relação aos homens, né? Nossa conta é que os homens não negros no segundo trimestre receberam por hora R$ 34,00, enquanto as mulheres negras receberam R$ 17,7. Então, quando você fala em média, também você meio que ameniza, né, as discriminações, as desigualdades. E aí reflete na qualidade de vida, até nas perspectivas de carreira, né, dessa profissional. Não há nenhuma dúvida. É nítido o avanço das mulheres em geral e das mulheres negras em particular na busca por avançar no seu grau de escolaridade, que em alguma medida contribui para a diminuição desse diferencial. Para as faixas etárias mais jovens, por exemplo, 18 a 24 anos, ou de 25 a 29 anos, os diferenciais de remuneração das mulheres negras com relação aos outros segmentos é muito menor de quando você pega as faixas etárias superiores, mais de 40, mais de 50. E isso tem a ver nitidamente com o nível de escolaridade, que nas faixas etárias mais jovens são muito parecidas, e com o tempo de trabalho. As mulheres têm que parar de trabalhar para a questão da gestação, não é? Para cuidar dos filhos, dos idosos, da casa. Não é? Então ainda tem muita coisa que vai contra que essa redução ocorra de forma mais persistente e de forma mais consistente, né? Que não seja só no momento de bonança do mercado de trabalho. Né? Por isso a importância das políticas afirmativas, né? De cotas para a escola, para tipos de ocupação, para tipos de serviço, inclusive no setor público, que é uma forma de você diminuir percalços da trajetória profissional, que no caso das mulheres, e em particular nas mulheres negras, é sempre mais penoso do que os demais segmentos. Infelizmente. E entendemos que temos aí um longo caminho para reduzir, com certeza, desigualdades. Alexandre Loloyan, muito obrigada por estar hoje com a gente, trazendo também a sua percepção sobre esses dados da Fundação SEAD. E até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço. O Grupo Daruge apresenta Leap Motor Daruge Campinas.